Olá, meus irmãos, meus amigos e irmãos, estamos de volta. Então, voltando a conversar aqui. Eu li lá no capítulo 10 de Mateus sobre a missão no serviço cristão. Hoje nós vemos muitas pessoas envolvidas na igreja e tudo mais, são pessoas boas, mas elas precisam da presença de Deus para poder interpretar se o mal está naquele local ou não. Adão e Eva, eles não perceberam que o inimigo ele se camuflou no corpo de uma serpente e os enganou, né? E nós podemos ser enganados nesse tempo presente, por mais abastecido de informação que nós estejamos ou vivendo, nós temos um erro, um costume muito grande de aceitar sem antes analisar. Fazer igual o apóstolo Paulo, examinai tudo e retende o bem. Então, Jesus chama os seus discípulos, conforme eu falei no capítulo 10, verso 1 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que ele chama os seus discípulos e dá a eles poder. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, que eles existem, tá? Para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. O espírito imundo ele é terrível. Quando você tem conflitos em família, brigas que não terminam, casais que brigam muito, que não dão certo, que estão sempre em conflito, isso tudo é porque o mal quer que esse casal se separe, quer que haja o divórcio. Havendo esse divórcio, as famílias são desestruturadas, há uma pregação, um grupo até de parlamentares querendo investir nessa área de criar casamentos múltiplos, uniões matrimoniais de diversas formas, dizendo que o casamento, dizendo que esse modelo de casamento e de família é um modelo falido. Mas a raça humana chegou aonde chegou por causa desse modelo, que é um modelo legal, entre o encontro entre um homem e uma mulher, onde os dois formam uma família e dali nascem filhos e filhas. O outro processo fora disso, a não ser por questões de saúde, por questões de a pessoa não é fértil, por alguma razão ou outra, tudo bem, mas fora disso, não está dentro dos padrões divinos. Entendeu? E não é uma escolha minha, que sou servo de Deus, e não é uma escolha das gerações, não, é uma escolha do Criador que estruturou a raça humana através da família. Outros modelos de família são perigosos e desestrutura. Você perde a referência. Houve um país aí, saiu até nas notícias, que aboliu o casamento, mas logo percebeu que a própria nação estava perdendo a identidade porque não tinha para onde ir, não sabia quem era de fato, não tinha uma referência, não tinha um nome de referência vindo do pai, vindo da mãe. Então alguém vai dizer assim, mas e os órfãos, isso e aquilo? Não, é outro contexto, que de alguma forma eles vão ser alcançados também, né? Eu sou órfão de pai. Eu sou órfão de pai desde criança. Estou aqui, não estou. Na verdade, eu só vou escolher o mal se eu quiser. Não é porque eu nasci de uma família simples, que não tem poder aquisitivo elevado ou tenha condições, mas graças a Deus nós temos condições de sobreviver, tá bom demais. Alguém vai falar, mas você está pensando pequeno demais? Não estou pensando pequeno. Eu vou na porção que eu busco, aquilo que eu tenho condições de produzir no momento. Se algum momento eu garimpar e achar a pedra preciosa, é diferente. Mas se eu não lutar e cruzar os braços, não, é o presidente que tem que me ajudar, eu vou se dar mal. Então Jesus ele deu autoridade aos discípulos.
e a todos aqueles que trabalham no serviço cristão. Aí vem o verso 2, diz assim: ora, os nomes dos 12 são... Aí os nomes dos discípulos eu não vou ler para não atrapalhar aqui. Tá. Do verso 5 já diz, eu saltei do verso 1 para o verso 5 que diz... do verso 2. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Depois, uma outra hora, eu vou explicar para vocês por quê. Porque eles iam ter dificuldade de avançar, por causa de uma rixa antiga que tinha, devido a um problema que Israel teve lá atrás. Aí os samaritanos povoaram um determinado ponto das suas terras e eles não se falavam, né? Mas ide, verso 6, ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Aí o verso 7 diz, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Agora preste muito bem atenção. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dais. Foi Jesus que falou. Aí quando você vê no verso 9, ele diz, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, né? Você vai entender por quê. Porque quando você está muito cheio dessas ornamentações, você tira a atenção daquele espectador que está te vendo, né? Quando você se enluxa muito, né? Agora você vai ditar o que eu devo vestir? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquele que faz o serviço cristão, ele tem que deixar que a glória divina o encha. Então ele vai vestir de uma maneira que seja adequada para todos os cenários, né? Ele tem que estar bem vestido, formalizado, né? Representando o reino dos céus e tudo mais. Então, só vou ficar aqui entre esses versículos. Curai os enfermos. Jesus não falou quais. Então o cristão deve prestar atenção nisso, que Jesus não separou, que você vai curar os enfermos só do lado do cristão. Ele não disse isso. Ele diz, curai os enfermos. É a missão daquele que faz a obra de Deus. Mas para curar os enfermos, a pessoa precisa ter um coração puro. Se estiver em atrito, se estiver em contenda, se estiver em situação difícil, pode Deus até curar a pessoa, porque a pessoa está precisando ser curada. Mas o servo de Deus, ele precisa ter uma vida pautada no altar de Deus, para fazer um bom trabalho para Deus. E esses homens aqui se encontravam assim, exceto Judas, né? Mas esses homens aqui, e Jesus ainda não tinha sido crucificado, né? Ainda estão no capítulo 10, menciona sobre a sua crucificação a partir do versículo do capítulo 25 para frente, 26, 27, 28. Então, ele fala, curai os enfermos, limpai os leprosos. Por que Jesus disse isso? Porque os leprosos, eles eram separados do povo. Eles viviam num canto só para os leprosos, porque é uma doença considerada imunda e contagiante. A lepra pegava, passava de um para outro. E o leproso, ele precisava de um milagre divino para poder ser inserido na sociedade novamente. É considerado uma pessoa antissocial por causa da sua doença. Aí depois que ele era curado, você lembra que Jesus curou os 10 leprosos? O que ele falou? Quando ele terminou de curar os 10 leprosos, e olha que devia ter muito, era uma doença, hoje se não me engano, acho que o nome é hanseníase, se não estou enganado, né? Uma doença, um nome moderno. Então era uma doença muito comum naquele tempo. E os discípulos tinham a missão de chegar e impor a mão sobre
os leprosos e eles serem curados. Jesus curou 10 leprosos e Jesus falou o que com eles? Vai e mostra ao sacerdote. Porque se alguém visse aquele leproso caminhando na cidade sem a liberação dos sacerdotes, a pessoa poderia ser até assassinada, presa. Nem presa, ela ia ser assassinada e morta. Porque ela tinha infringido uma ordem de não se envolver no meio da sociedade, porque estava com essa doença, que eles consideravam uma doença mortal e contagiosa. Jesus falou assim, não, curai os leprosos, porque devia ser muito. Ele não deixou de fora. Ele não disse, cura só o leproso cristão. Não. O cristão tem que pensar que o amor de Deus se estende a todos. Só tem que prestar atenção que muitas pessoas fazem confusão, é na questão da salvação. Na salvação, na hora de salvar, da pessoa chegar diante de Deus e passar pelo pente fino do Todo-Poderoso, as más ações das pessoas poderão deixar de fora do reino. Aí não é seletivismo, não é parcialidade e não é nada disso. A pessoa teve tempo para se arrepender do seu mau caminho. Agora, curar, Deus cura o crente, cura o não crente, senão a raça humana já estava extinta na face da terra. Bom, aí ele fala assim, curar os leprosos, né? Ressuscitai os mortos. Mas ressuscitar morto? Era a missão deles, né? Não é um morto que já está enterrado lá debaixo da terra, que já morreu há tantos anos, não é isso. Não. Havia muitas pessoas que morriam naquele tempo, né? Morriam às vezes dava uma febre, não tinha como curar, morria de febre, morria de dor de cabeça, morria de dor de dente. Hoje, uma dorzinha de dente, você vai na farmácia, compra um remédio, põe, pronto, terminou. Mas naquele tempo não tinha toda essa medicação, a ciência sobre a medicina não estava evoluída. Era só o tratamento básico. Daí para frente a pessoa praticamente estava condenada à morte. Então havia muitas pessoas que às vezes morriam de uma doença ou outra. Então, se os discípulos estivessem passando naquela cidade e alguém lhes convidasse, meu filho morreu, os discípulos iam lá sob a ordem que Jesus deu e impor a mão sobre aquela pessoa e a pessoa ia voltar a viver novamente. Bom, expulsai os demônios. Não vou dizer que você tem que se por aí sair provocando o diabo. Tem gente que ele provoca o diabo. É igual uma sessão, né, de convocação de um espírito mau. Chama, depois como é que bota para fora? Expulsar os demônios é quando eles vêm e se manifestam. Ou você está no lugar pregando, ou você entrou numa casa onde tem perturbações, você precisa expulsar os demônios. Você não pode fazer disso uma atividade sequencial. De todo culto que você está, tem que ter demônio para expulsar. A não ser que você se reuniu, o demônio se manifestou, expulsar. Você foi numa casa, o demônio se manifestou, expulsar. E você deve, o trabalhador, o servo cristão, ele deve orar a Deus por todas as pessoas, até por aqueles que falam mal dele, até por aqueles que o criticam. Porque o que está em jogo no serviço cristão não é ou simplesmente cumprir uma tarefa do serviço cristão, ir no culto e tudo mais. O serviço cristão, para mim, eu sou o dirigente de congregação, o serviço meu, ele não é um serviço de 7 horas às 9, de 2 horas ali na igreja. O serviço meu continua depois que a porta da igreja fecha. Trabalho constantemente no serviço cristão, diuturnamente, porque sempre você tem alguém, tanto cristão ou não cristão, precisando de um auxílio. Quantas das vezes já deixei meu prato de comida em cima da mesa e fui socorrer alguém?
Muitas vezes. Quantas das vezes estava já dormindo, já 1, 2 horas da manhã, tive que levantar e socorrer alguém. Então o serviço cristão, ele está além das 4 paredes da igreja. Há pessoas sofrendo de todas as formas. E nós, como chamados de Deus, nós temos que se envolver tanto. Isso é amar o próximo, porque às vezes as pessoas dizem amar, querem cobrar esse amor ao próximo, quando ele está num delito e você tem que passar a mão por cima do delito dele. Não deve também ficar expondo a pessoa, mas também a própria pessoa reconhece que ela precisa passar por aquele momento de disciplina, e o outro está dizendo que não, se eles fizerem isso, eles não te amam. Não. Por causa desse tipo de comportamento, muitas pessoas que aceitam a Cristo hoje como Salvador são mal orientados e não sabem o que de fato vai obedecer, porque muitos não querem gastar o seu tempo em mostrar o caminho para a pessoa. A pessoa aceitou Jesus e está às cegas. É como se ele estivesse num cruzamento e falasse assim: para onde eu vou agora? Então é dessa forma que nós estamos vivendo. Não tem um direcionamento. Não, você aceitou Jesus, está bom, fica aí, participa, dá glória a Deus, dá o seu dízimo e pronto. Não, isso é uma irresponsabilidade com a alma que está naquela pessoa, que precisa ser salvo. Porque o corpo, essa matéria, vai para a sepultura. Mas o fôlego de vida, o direito de vida que Deus deu, Deus vai cobrar de volta. Não é meu, de Marcos Rosa, não é de A, B e C, não. Deus vai querer de volta. Só que a alma vai ser julgada pelas minhas más ações. E eu preciso saber disso. Então, eu preciso compreender de tal forma qual é o meu papel. Quantas pessoas que foram muito produtivas, foram bastante produtivas há tempos atrás, que hoje estão andando como mortos, não produzem nada, porque simplesmente deixaram de cumprir o verdadeiro ídolo do Senhor. Querem folgar antes do tempo, querem uma sombra com um copo de suco antes do tempo. E Jesus não pediu isso. Ide. Enquanto essas pessoas que produziram tanto deixaram de cumprir com seu papel e retrocederam, apareceram outros com visões diferentes que não estão nem aí se vai ser salvo ou se não vai ser salvo. O importante é participar de 2 horinhas de culto, vão para casa e acabou. Ou ver uma live ali, estou satisfeito. Vai dormir, mas não produziu nada, a pessoa continua sendo uma pessoa perturbada, a pessoa continua sendo uma pessoa que cria tumulto, a pessoa continua sendo uma pessoa que tira a fé do outro, desanima o outro, a pessoa continua sendo uma pessoa improdutiva e atrapalha aquele que quer ser produtivo ainda. Não precisa disso para a gente ir para o céu. Não foi assim que a serpente falou com Eva? Não foi assim que Deus falou com vocês? Porque se vocês fizerem isso, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar igual a ele. E nunca ficamos igual a Deus. Eva caiu numa armadilha. Adão também caiu. E vezes por outra nós caímos numa armadilha. E o papel do servo de Deus, hoje eu vejo muita gente dizendo que a gente não pode dizer certas coisas porque as pessoas vão fugir. A verdade, ela sempre causa um pouquinho de reação. Eu não quero misturar as coisas aqui, não é verdade? Não quero misturar, eu ia até citar uma situação aqui, mas eu não quero misturar as coisas aqui. Então tenham cuidado. Já vai para 20 minutos que eu estou falando nesse ponto, é um ponto importante. Ele fala, de graça recebeste, de graça dá. Olha o que Jesus falou. E quantos estão vendendo
a palavra de Deus, vendendo o evangelho de Cristo. São muita gente que se utiliza do nome de Deus, se utiliza da palavra de Deus e fazem dela um comércio, conforme diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falou: e farão comércio de vós. Está, se eu não me engano, na segunda epístola de Pedro, se não me engano, no capítulo 2, e ele disse: e farão comércio de vós com palavras fingidas. E está acontecendo, meus amados. Então eu peço a você, tenha cuidado, se envolva no serviço cristão. Deus te deu saúde, te deu força, te deu talento, sabedoria. Gaste o seu talento com o Senhor. Doe um pouco do seu talento para o Senhor. Tenha cuidado. Há muitas almas que choram. E nós podemos fazer com que suas lágrimas sejam secadas se nós cumprirmos o ídolo do Senhor. Não importa se alguém vai dizer isso ou aquilo. Não importa. Elas não estão no teu cenário. Às vezes nós somos criticados por aqueles que não oram com a gente, por aqueles que não passam momentos de jejum e consagração pelas pessoas igual a gente, por aqueles que não gastam tempo de leitura bíblica para levar uma palavra consistente para o próximo. Eu não ganho nada com isso. Eu ganho a bênção de Deus na minha vida. Uma coisa eu pedi a Deus, foi: Senhor, vou fazer a tua obra, mas eu quero que o Senhor cuide da minha família. Me ajuda para que nenhum deles se perca. Me ajuda. Eu não quero nada do Senhor. Eu só quero que o Senhor me ajude. Porque é muito ruim você fazer um trabalho, você está envolvido num serviço cristão e tem um membro da sua família que talvez não está dentro do contexto e acaba te consumindo. Não estou dizendo que essas pessoas estão erradas. São seres humanos, e seres humanos tomam suas decisões. Você que é servo de Deus, que tem sua família, tem membros da sua família que talvez não está andando conforme você queria que andasse, não se aborreça. Você orientou, você ensinou, você fez a sua parte. Talvez as pessoas não vão compreender e vão te julgar por causa disso. Ah, não, ele está falando, mas é o filho dele. Mas ninguém é obrigado, é outra identidade, é outra impressão digital, é outro CPF. Então não se esmoreça, não deixe de ser o servo fiel, o lutador, o batalhador que você é, por causa dessas falácias. Pessoas erram, de todos os lados. Isso significa que o ser humano ele não é perfeito. Isso significa que o ser humano, em algum momento, ele vai errar. Uma certa vez eu chamei meus filhos, eles eram bem adolescentes, e falei: olha, logo que fui nomeado a primeiro dirigente da congregação onde eu estou, eu chamei meus filhos e falei: olha, eu não quero impor um jugo sobre vocês, de que vocês não possam suportar. Mas eu quero que, com bastante lucidez, vocês examinem tudo que vocês têm ouvido até aqui. Não só de mim, do pastor, dos irmãos. E vocês sejam crentes realmente, conscientes. Vocês tenham consciência. E vocês me ajudam nesse projeto. Porque são vidas que estão em jogo. Se vocês me ajudarem, eu vou conseguir ter um ministério próspero, eu vou conseguir ajudar pessoas. Porque não, irmão, ser dirigente de uma igreja não é ir lá dirigir um culto e vir embora para casa, é muito mais do que isso. Agora entrou essa segunda fase da pandemia, temos pessoas para ajudar aí, tem pessoas desempregadas para ajudar, crente ou não crente. Temos pessoas, o serviço cristão às vezes não é exposto. Algumas pessoas podem até dizer: esses crentes parece que eles não ajudam ninguém. Enganados estão, né? A gente ajuda com medicamento, a gente ajuda com todos os tipos de ajuda, mas a gente não precisa ficar falando isso, porque você precisa também manter sigilo sobre a identidade das pessoas, porque é chato você expor a pessoa: ah, nós ajudamos Beltrano. Não, mas o serviço cristão, ele está sendo feito. Se envolva no serviço cristão e Deus te abençoará.
dará saúde à sua família. Você que está parado, volte a trabalhar para o Senhor. E Deus certamente te recompensará. Tenha calma e paciência. Que Deus ele não trabalha errado, nunca vai trabalhar errado. Ele é e sempre será. Porque tudo é para Ele, por Ele, sempre será feito para Ele. E Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco a gente volta. Espero que essa palavra te ajude de alguma forma. Curte nosso vídeo, comente, compartilhe, para ver se de alguma forma a gente se inscreva no meu canal para me ajudar a chegar a outras pessoas. Você fazendo isso, você me ajuda a ajudar alguém. Talvez a palavra não serve para um, vai servir para outro. Tá bom? Deus abençoe a todos grandemente e vamos seguindo até a volta de Cristo.